Pedro, 5 anos que eu estou trabalhando na área de UX. E, para mim, todo mundo tem que fazer pesquisa na companhia. Não sei o que você acha. Olha, Raquel, com todos os meus alunos, equipes que já passaram por minha gestão, né, dentro de alguns projetos, eu vejo que pesquisa de experiência tem esse grande desafio de entender se isso daí é positivo ou se pode ser um risco, né? Será que tem outras áreas também ensinando como fazer pesquisa, né, ou como fazer o que elas fazem no dia a dia? Será que tem outras pessoas, outros profissionais ensinando como fazer, né, o que eles trabalham no dia a dia, ou é só a área de UX Research? Isso é um ponto polêmico, né? Não tem nem como deixar de tocar nesse assunto. E é isso que traz a gente aqui. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a polêmica que envolve a democratização da pesquisa de experiência. E é justamente esse contraponto que a gente quer fazer hoje, né? A gente veio para a arena, aparentemente a gente não vai brigar. Será que não? A gente espera, não Será sei. Que não? Não sei. Mas vamos falar sobre isso. Eu sou Raquel Bernabó, eu sou Lead UX Researcher, pesquisadora, ou seja, Service Designer e estrategista na ThoughtWorks. Eu também sou professora de MBA, eu ensino métodos de pesquisa. E junto comigo tem o meu colega professor de MBA também, o Pedro, e o Pedro vai se apresentar. Boa. Eu e a Raquel, a gente é quase irmão já, né, de jornada, no lado profissional, no lado pessoal também. Uma grande amiga que eu consegui fazer aí no meio desse processo. Eu estou coordenando o time de UX Research, de pesquisa de experiência, já dando um spoiler aqui sobre o que a gente está falando, na War Investimentos. Tem aí os nossos Instagrams para vocês se conectarem com a gente também democratiza conteúdo por lá. Marquem a gente fica super feliz de conhecer vocês que estão assistindo aqui presencialmente em Brasília e também de casa. Primeiro a gente queria agradecer, né, Pedro? Agradecer a vocês que estão aqui, ao pessoal que está em casa assistindo e também, principalmente, à organização do XBB que convidou a gente para vir para cá e para falar desse assunto que a gente adora, que é a pesquisa, que a gente vive inventando arte para falar. Então, primeiro, obrigado. O melhor é começar agradecendo, né? Todo mundo está aqui, despender um tempinho, né, de sintonizar aqui, né? Para quem não sabe, quem está em casa aqui tem uma arena, então as pessoas escolhem em qual lado dessa arena elas vão ficar, né? Então tem uma galera aqui junto com a gente agradece o tempo de vocês também. Simbora, né, Raquel? Galera do Palco 3, bora nessa, né? Simbora. Simbora falar de democratização da pesquisa de experiência. Mas antes da gente começar a trazer as polêmicas, né, que é o principal assunto aqui, o que a gente vai tentar abordar trazendo um apanhado do mercado brasileiro e do mercado do exterior, a gente tem algumas definições, né, Raquel? Sim, para a gente começar na mesma página, a gente vai falar de 3 pilares. Então, não vou dar só um pouquinho de spoiler para vocês agora, porque quando a gente pensa em democratização da pesquisa, geralmente a gente pensa muito em método, em técnica, mas a gente ficou fazendo essas reflexões, né, Pedro? Que geralmente, na verdade, o que a gente está falando aqui são esses 3 pilares. Primeiro, da democratização dos insights, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente também fala da democratização do ofício, então justamente a metodologia, a técnica e como é que se faz isso nas companhias. E em terceiro nível ali, no nível de profundidade, vamos dizer assim, tem o nível da democratização da cultura de pesquisa. O que é isso, como é que a gente faz, se é que faz ou não faz, como é que é. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse é um ponto importante, então, quem está aqui agora, esse é o momento de tirar foto, né, tirar aquele print, quem está em casa aí, porque a gente vai falar exatamente sobre esses 3 pilares aqui que a gente chamou, né, como que a gente compartilha os insights, o que a gente descobre através de pesquisa em tecnologia, em design e produto, como que a gente consegue mostrar para as pessoas ou ensinar as pessoas a pesquisarem melhor e como que a gente muda, né, o rumo dessa história, como que a gente muda o jogo, fortalecendo uma cultura de inovação e de pesquisa nas empresas. Mas quando a gente escuta a democracia, né, a primeira coisa, eu acho que muita gente pensa, eu também, é muito no governo, né? A gente dá mais agora, eleição, outubro, novembro. Enfim, democracia é uma polêmica já em si, né? Mas, além dessa parte de democracia, de governo, de modelo de Estado, sociedade, nesse contexto, a gente está falando de popularizar, né, Pedro? De tornar acessível um conhecimento. Então, é nesse contexto que a gente está falando, de democratização, de tornar um conhecimento acessível. E importante lembrar que é por conta da democracia que a gente está aqui agora, num palco, falando para muitas pessoas o que tem de positivo, o que tem de negativo. Então, é importante a gente levar isso em consideração também. Você falou de democratização, né, Raquel? Que a gente está funilando aqui o nosso conhecimento para a gente conseguir conversar melhor.
E é isso, é o tornar acessível justamente, e a gente também está falando de pesquisa de experiência, no fim das contas, né? E a gente trouxe uma definição da Cecília, das autoras do UX Research com sotaque brasileiro, que elas trazem para a gente o que é pesquisa de experiência. Eu não enxergo, então o Pedro vai conseguir ler melhor para a gente. Vamos lá, olha só. Esse é um livro super importante, tá? Vamos dizer assim, um dos poucos livros que a gente tem em português no Brasil, falando sobre UX Research, sobre pesquisa de experiência. Então, as autoras, né, a Cecília, a Denise e a Elisete, definem pesquisa de experiência como o processo de observação sistemático sobre como as pessoas manifestam de forma objetiva ou subjetiva, e isso já deixa a parada toda complexa, né? Como que a gente vai analisar dados que a gente não consegue mensurar, né, ver, né, não é palpável, os sentimentos, emoções, percepções, comportamentos e atitudes durante a interação com uma entidade qualquer, seja ela material ou imaterial. Então serve tanto para um aplicativo, né, quanto para uma geladeira, né? A gente precisa fazer serviço, né? Ou um serviço, exato. Então a gente precisa garantir que a gente tome as melhores decisões, né, andando por esses caminhos, dependendo aí do produto, do serviço que a gente está lidando com ele no dia a dia, né? E aí, como que a gente explica UX Research para quem nunca ouviu falar, né? No caso da minha mãe, meu pai, pessoas que não estão aí dentro desse mundo. Eu, não sei se a Raquel quer me completar aqui, mas eu costumo explicar da seguinte forma. Por trás, né, de cada pontinho, cada frase, cada imagem, cada elemento que a gente vê num aplicativo, né, existe, ou a gente supõe que exista, um processo de descoberta, de teste, de experimentação. Então, não mais aí, faço convite para vocês, quando a gente entrar numa rede social, no aplicativo do banco, no aplicativo do bebê, por exemplo, a gente tem que pensar que por trás de cada elemento daqueles tiveram aí escolhas a serem feitas, trade-offs, né, coisas que são mais estratégicas, menos estratégicas, né, e para conseguir criar aquela telinha bonita ali. Então a gente costuma falar que o UX não é só uma telinha bonita, e pesquisa também não é só o processo de fazer bem um questionário ou fazer bem uma entrevista. Isso também, mas tem muito mais desafio aqui no meio. Defini bem, Raquel? Você acha que Definiu, acho que você definiu bem. Acho que você definiu super bem, e a gente gosta de trazer essa definição porque, ainda mais numa conferência de tecnologia, que tem gente aqui de muitas, enfim, naturezas, pessoas que vêm de repertórios diferentes, então a gente queria colocar todo mundo nessa mesma página. E eu acho que, antes da gente seguir mais ainda, é bom a gente falar da importância da pesquisa de experiência, né? Você falou um pouco da definição, mas a pesquisa de experiência, no fim das contas, ela vem para resolver problema, né? A pesquisa no geral, toda pesquisa ela parte de um problema, parte de uma hipótese que a gente quer investigar. Então, quando a gente está falando de pesquisa de experiência, a gente está falando de resolução de problema. E também de trazer valor para as pessoas, para os usuários. Então, claro que a gente está falando de UX Research, né, de pesquisa de experiência de usuário, a gente sempre dá o foco no usuário, na empatia, na alteridade, mas a gente precisa sempre conectar com problemas de negócio, com estratégia de negócio, porque senão a gente não consegue levar nossos projetos para frente, né? Mas, Pedro, vem cá, me diga uma coisa. É bom esse negócio de pesquisa, pelo que a gente está vendo, né? Porque resolve problema. Democracia também é um negócio legal, pelo que a gente viu, né? Que dá poder para as pessoas e as pessoas ficam na mesma página e tudo mais. Mas então por que tem polêmica nisso? Me diga, me tira essa dúvida. Você tem alguma ideia aí? Tem polêmica porque tem pessoas, né? Pessoas geram polêmica, pessoas constroem teorias, pessoas constroem visões diferentes. Isso gera debates como esse daqui. Então, com essa motivação, a gente pensou em criar esse conteúdo, trazendo diferentes visões sobre: é positivo democratizar a pesquisa? É negativo? Existe negativo e positivo? Ou só um lado A, um lado B? Como que funciona isso? A gente vê profissionais aí que já estão há bastante tempo no mercado falando que pesquisa tem que ser compartilhada sempre, né, a todo custo, ensinando as pessoas a fazerem pesquisa. E a gente também tem profissionais que não acreditam nessa linha, né, e que questionam um ponto que eu falei aqui bem no início com vocês. Por que a gente tem que ensinar o que a gente faz? Será que outras áreas ensinam o que elas fazem para as pessoas? Por que pesquisa faz isso? Por que o pesquisador tem que criar treinamento sobre como fazer um questionário? Por quê? Eu tenho minhas hipóteses aqui, pensando com essa cabeça de pesquisadora. E aí, voltando para esses pilares, eu acho que a gente começa com uma boa hipótese, que é o pilar do insight, né? O pilar da descoberta da pesquisa, no fim das contas. Porque quando a gente faz pesquisa de experiência, a gente já
fica pensando, será que tem o Thomas Sharon, ele traz, né, esse questionamento, que é um autor de um livro que chama It's Our Research, que fala justamente sobre o processo de democratização da pesquisa, né, tanto da parte de insight quanto do próprio método, e ele faz esse questionamento. Será que é uma pesquisa que ninguém ouviu falar realmente aconteceu? Então, assim, na prática, claro que ela aconteceu, um pesquisador foi lá a campo, analisou e tudo mais. Mas qual que é o impacto que isso traz, né? Então, quando a gente fala de pesquisa de experiência, é intrínseco a democratização, no fim das contas, né? Porque a gente quer que ela seja aplicada. E para ela ser aplicada, a gente precisa publicizar, a gente precisa mostrar, a gente precisa pulverizar esse conhecimento. Então não tem sentido, e para mim essa é uma das hipóteses que eu levanto, no sentido de tem sentido democratizar a pesquisa, porque é da natureza da pesquisa essa democratização, essa mostra, né, de você mostrar o que você fez, o que é que você descobriu. Então, já de cara, a gente já começa a partir desse ponto. Só um parênteses aqui, esse é um livro super importante, né? A Raquel sempre fala dele nas aulas dela de MBA, do curso que ela também tem, junto comigo, que ele traz exatamente essa visão, né? Se a gente for traduzir literalmente o nome do livro, é a nossa pesquisa, né? Então a democratização já está tendo o próprio título. Agora um ponto relevante que a Raquel falou aqui, que a gente vai ver mais adiante também, estou tentando fazer igual o João Kleber aqui, tá? Várias coisinhas assim para vocês continuarem com a gente. Mas ela falou de impacto, né? E será que uma pesquisa é válida sem impacto? Como que a gente mensura impacto de uma pesquisa, já que a gente pode lidar com aspectos subjetivos que a gente não consegue nem ver, né? Como que eu vou pesquisar sentimento de uma pessoa ao usar um aplicativo? Como que eu vou pesquisar o que a pessoa achou da experiência, como que ela sentiu essa experiência tendo uma geladeira nova em casa? Peguei o caso da geladeira aqui, vou tentar trazer outros, tá? E ainda para reforçar essa linha da democratização dos insights de pesquisa, né, do quanto é importante a gente fazer essa democratização, essa publicização, eu gosto de trazer esse paralelo, que para mim faz sentido, que o pesquisador é como se ele fosse uma antena, né? Eu amo isso. Eu amei. Quando a Raquel trouxe isso na construção, eu falei, temos que levar, principalmente porque aqui em Brasília tem a torre de TV, então todo mundo, quando passar pela torre de TV, vai lembrar do que você vai falar agora. Pois é, fixem alunos. Mas, para mim, é justamente esse papel que a gente tem, né, de captar os sinais que os usuários estão trazendo, que as pessoas estão trazendo, às vezes não usuários também, transmitir para dentro da empresa e traduzir o que está saindo, né, do campo, da rua, enfim, do método que você for colher, mas a gente capta esse sinal e a gente transmite para a empresa da melhor forma que as pessoas vão captar, né? Às vezes é um rádio, às vezes é uma TV, às vezes vai ser um relatório, às vezes vai ser outra coisa, então é mais ou menos nesse sentido essa analogia. Raquel, aqui a gente tem a primeira de muitas visões, né, sobre democratização de pesquisa, que você trouxe a Jane Fulton. O que ela diz aí pra gente? A Jane Fulton, ela fala também, eu também não vou conseguir enxergar, mas eu lembro que ela falou. A Jane Fulton, ela fala que a pesquisa ela, de design, de experiência, ela tem um papel de instigar a imaginação, ela tem um papel de nortear decisões e tudo mais, mas, acima de tudo, ela tem um papel de trazer luz à descoberta, trazer luz ao desconhecido. Então, de novo, mais uma vez, é essa história de democratizar, é essa história de mostrar. O que não adianta você fazer uma pesquisa e engavetar, você ter um grande esforço, você colocar a equipe na rua, você fazer um monte de coisa e no final essa pesquisa ser descontinuada ou não servir para nada, né? Então serve para trazer luz. Então tem tudo a ver com democracia, né? Total. E ali no finalzinho da frase da Jane, ela fala que esse teste, né, essa pesquisa pode ser através de hipóteses iterativas e experimentações. Eu estava até falando agora com o time do Banco do Brasil, né, ali na salinha de palestrantes, que um projeto que eu estou tocando agora é uma experimentação usando e-mail marketing. Como que a gente vai pesquisar olhando e-mail marketing? O e-mail marketing, né, vocês devem conhecer, que é o que chega nas nossas caixas aí de e-mail, eles trazem com eles várias métricas, vários resultados. Então a gente consegue testar assuntos de e-mail diferentes, a gente consegue testar conteúdos diferentes, ver quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, o que acontece. E isso, inclusive, fica dica para produtos que não foram lançados ainda e que estão em vias de ser lançado, é importante a gente, é simples e importante a gente fazer esse tipo de experimentação. Fica a dica. Aqui a gente tem, né, o primeiro slide de 3 que a gente vai trazer para vocês, aqui falando desse pilar de insights, né, esse compartilhamento de aprendizados, com o lado A e o lado B da história. Né, como o título da palestra tem polêmica no meio, então a gente trouxe polêmica aqui também. Quando a gente fala de compartilhamento de insights, a gente tem o lado A dizendo que é importante, é legal compartilhar insights porque todo mundo fica informado. Massa, né? Todo mundo consegue entender ali o que está sendo feito, quais descobertas a gente gerou, como que a gente vai tomar as melhores decisões.
A gente também tem um lado A dizendo que o negócio fica melhor orientado. Se a gente tem mais pesquisa, mais conhecimento sendo compartilhado, mais chances a gente tem de construir negócios, produtos, serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes aí, dos parceiros, enfim, dos públicos. E a gente também diz aí nesse primeiro lado que otimiza processos, né? Quanto mais a gente faz pesquisa, mais a gente comunica, mais a gente tem a chance de errar. Quanto mais a gente tem a chance de errar, mais a gente vai otimizando esses processos, né, com os aprendizados. Olha só o lado B, Raquel. O que é que ele diz para a gente? Ele diz para a gente que esse compartilhamento de insights dá muito trabalho. Não é só compartilhar um link de uma pesquisa, não é só compartilhar que já foi feito isso, né? A gente precisa fazer com que esse compartilhamento seja palpável, acionável, pesquisável pelas pessoas e ainda mais, né, que elas consigam aplicar no dia a dia. Senão, vai virar um grande repositório, né, de ideias fracassadas ou de esforços fracassados. Segundo ponto do lado B, não é qualquer insight, né? A gente tem que fazer o que esse evento aqui fez muito bem, que é uma curadoria, né, do que a gente compartilha, quando, com quem, como, para qual objetivo. Né? A gente não consegue jogar aí várias frases de efeito, citações de usuários ou usuárias, vídeos, áudios, sem o menor carinho por isso, sem a menor governança do que a gente está compartilhando. Até porque, né, principalmente aqui, num cenário onde a gente tem um banco, a gente tem que tomar muito cuidado com os dados, né, das pessoas que trazem essas informações para a gente. Então, vou pegar um exemplo de uma entrevista, né, quando a gente entrevista uma pessoa, para descobrir o porquê que ela está deixando de usar um produto, por exemplo, ela pode, no meio desse processo, compartilhar vários dados sensíveis com a gente. Agora a gente tem a LGPD, né, que dita aí para a gente as regras, as boas práticas, que flertam aí, estão totalmente conectadas com a ética em pesquisa também. Então não é só recortar ali a citação, recortar ali o que a gente fez, a gente precisa colocá-los numa mesma página e decidir o que vai para frente e o que não vai para frente. Aqui, como eu falei de repositório de ideias fracassadas ou de esforços fracassados, eu quero trazer para vocês que esse repositório pode não ser fracassado, né? Essa é uma prática muito comum em times de UX Research, de pesquisa de experiência, onde esses times produzem um produto interno, né? A gente estava discutindo isso, que a gente tem que tratar essas iniciativas como um produto interno e não como uma planilhinha, uma ferramentinha, né? A gente precisa fazer testes, a gente precisa investigar a fundo se essa é a melhor opção, mas, como vocês estão vendo aí na tela, tem uma tabela, né, com várias coisas escritas aí, relatórios, descobertas, gravações, transcrições, planos, né, agendamentos. Então, como que a gente compartilha isso sem ter tanto trabalho assim, já que a gente viu que é um ponto relevante para a gente considerar? O repositório de pesquisa é um grande canal para isso, né? Pode ser uma planilha, pode ser uma ferramenta que a gente contrata para colocar tudo que a gente já fez, que a gente tem disponibilizado, já curado, né? Selecionado com o que vai para frente, o que pode ser divulgado, o que não pode. Falo isso porque tem muitas pesquisas que a gente faz, né, que são vantagens estratégicas, então a gente não pode, por mais que a gente queira, a gente não pode compartilhar com todo mundo, né, o que está sendo feito, o que já foi gerado, talvez depois de um tempo, não sei. Mas o repositório de pesquisa, pensem aí, a forma básica dele é uma planilha, né, com o título da pesquisa, né, qual foi o resumo dela, o que a gente queria, quais eram os objetivos da pesquisa, né, as perguntas que a gente queria ter respondido, qual foi a técnica usada, quem que fez, quanto que ela foi entregue, links, citações, artigos, né, coisas que evidenciam aquilo que eu estou compartilhando. Então, se eu pudesse ilustrar aí um pouco qual que é o impacto de um repositório de pesquisa, é basicamente o que a gente vê na tela. Né, na tela aí tem, a gente até brincou sobre isso, né, uma panela no meio da tela que está escrito repositório de pesquisa, e dentro dessa panela as pessoas conseguem consumir esses conhecimentos. Os próprios pesquisadores e pesquisadoras podem consumir esses conhecimentos, mas também a gente tem equipes de vendas, equipes de suporte, né, de experiência do cliente, produto e até, enfim, já tenho casos, Raquel, de equipes de RH, de
recursos humanos, aí, gestão de pessoas, consumindo pesquisas para conseguir fazer com que o processo de atração, né, e retenção também de funcionários, no caso de empresas privadas, seja mais efetivo. Né? Se a gente já conhece bem o produto, quais são as dores dos nossos clientes, fica fácil eu saber quem que eu quero trazer para cá. Será que o talento que eu vou trazer ele vai me ajudar a solucionar os problemas que a gente já sabe? Então vai bem nessa linha aí, né, Raquel? E o repositório é um exemplo que ele acaba sempre aparecendo quando a gente está falando de democratização, né? Porque ele é como se fosse um banco, é como você explicou, né? Uma fonte ali quase que infinita de conhecimento que a companhia foi acumulando ao longo do tempo que qualquer um pode acessar. Então, qualquer um pode acessar um conhecimento, né, democratizado no fim das contas. Mas, pensando nesse conteúdo de hoje que a gente está trazendo para vocês, a reflexão é, será que sempre vai funcionar um repositório? Será que tem cenários que o repositório vai funcionar melhor ou pior? Será que tem lugares que não vai funcionar bem? Então, nesse sentido, eu quis trazer também a outros exemplos, né? Então, outros exemplos de democratização. A gente fez um trabalho na empresa que eu trabalhei. Foi uma pesquisa super impactante, assim, em vários níveis da empresa. Foi uma pesquisa que mobilizou muita gente por muito tempo. E era um objetivo ali estratégico da própria diretoria que a gente conseguisse compartilhar esses insights, esses aprendizados ali que a gente teve na pesquisa com o máximo de pessoas da empresa possível, né? Não era para ficar só ali com um produto, só com uma área, mas sim que a gente atingisse o máximo de pessoas na empresa possível. Porque um outro objetivo estratégico que eles tinham era que a gente conseguisse influenciar a cultura da empresa. Então, que elas pudessem olhar para a pesquisa, se inspirarem através daquilo, conseguissem se conectar mais com o usuário para começar a direcionar melhor os produtos. E era uma coisa bem cross. Então a gente estava trabalhando num time de inovação que era como um guarda-chuva que podia alimentar várias outras equipes de produto. Então, nesse sentido, a gente precisou quebrar a cabeça, né? Porque eram tantos stakeholders diferentes, eram tantos insights diferentes, né? Em vários níveis, tinha muita coisa que a gente tinha gravado, vídeo. A gente contou com uma equipe, inclusive, de jornalismo, praticamente, né? Com um jornalista que documentou todo o processo de pesquisa para a gente, o João Vieira, e ele fez um trabalho incrível que a gente depois teve que traduzir isso em alguma forma que as pessoas pudessem consumir aquele produto, né? E porque justamente a pesquisa a gente pensa como uma interface entre o stakeholder e o que está saindo do campo. Então é como se o stakeholder fosse o nosso usuário, né? A pessoa que trabalha com a gente, nosso colega que consome a pesquisa, ele é o usuário da nossa pesquisa. Então a gente precisa pensar no entregável de pesquisa como uma interface, como a gente pensa, por exemplo, será que vai ser um aplicativo? Será que vai ser um canal de atendimento? Pronto, a pesquisa é a mesma coisa, a gente tem que pensar, vai ser um relatório? Tem que ser uma coisa mais curta? Tem que ser um repositório para todo mundo acessar? Então, nesse caso, a gente fez sim um repositório, a gente tinha um site ali que servia mais ou menos como um repositório, que tinha todos os insights separados ali de vários tagueamentos e tudo mais. Mas, além disso, a gente trouxe um outro nível de tangibilização. Então, como a gente queria que as pessoas, de fato, imergissem naquele conteúdo, e elas sentissem quase como se elas estivessem no campo também, escutando aquelas pessoas, a gente resolveu criar uma exposição, né? A gente trouxe vários artefatos para dentro de uma sala, então a gente criou vídeos, a gente tirou fotos, a gente criou cards que as pessoas podiam realmente levar para suas áreas com os principais achados. A gente tinha o protótipo que a gente levou a campo, que as pessoas podiam mexer ali, tinha muita gente que tinha curiosidade de como é que tinha acontecido. Fizemos palestra, então foi um conteúdo que foi bem imersivo e bem plural, né? Que não era só a pessoa clicar ali num link que a gente já tinha visto que tinha um engajamento baixo dentro da nossa realidade ali, que a gente mandava os links com os resultados, mas as pessoas não necessariamente abriam e ficava aquela coisa meio tímida. E quando a gente criou esse momento, as pessoas queriam sair da mesa para ir lá olhar. Elas queriam engajar, elas sentiam vontade realmente de estar ali interagindo com o conteúdo. Então foram 2 dias que a gente ficou ali exibindo aquele conteúdo e a sala sempre cheia e as pessoas escutando o que as outras estavam falando. E, além disso, a gente trouxe também um momento de interação também, né? Para além da pessoa consumir, ela conseguia pensar no que aquele insight, aquilo que ela estava escutando ali em campo, podia se conectar com o produto que ela trabalhava. Então, no fundo, a gente tinha uma parede de ideias que as pessoas consumiam e já, durante a exposição, ela isso aqui se conecta com o meu trabalho de tal e tal forma. E ela botava uma ideia ali e ia colocando. Isso, inclusive, foi uma métrica para a gente ver depois. Quantas ideias a gente conseguiu gerar através dessa pesquisa. Se foram boas ideias ou não tão boas assim. Aí é outro passo. Aí é outra história. Aí é outra história. A Raquel me fez lembrar de um ponto que eu fiz recentemente, que também foi um pouquinho fora da caixinha, assim, que é justamente essa preocupação das pessoas consumirem, internalizarem aquele conteúdo,
eu fiz um bingo com todos os designers, gerentes de produto que eu trabalho, né, mais próximo, de insights. Então, cada um recebeu uma cartela diferente, com várias descobertas, vários insights, e a gente sorteava ali os insights, cada um ia marcando. Então, esse processo de gamificação também, né, Raquel, como você trouxe aí, computador, cards, muita coisa no meio, facilita essa internalização de conteúdo. Mas também dá para fazer algo mais simples, né, Raquel? Pelo que você trouxe aqui. Dá sim, porque justamente é tudo uma questão de contexto. É tudo a gente olhar para o stakeholder como usuário e cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, em contraponto, né, com todo esse esforço que a gente teve, esse engajamento que a gente teve, obrigado, gente. O pessoal tá batendo palma aqui para outra palestra, tá adorando eles estão concordando com a gente, obrigado. Eu tive essa outra realidade, né, eu estava vivendo em uma realidade de startup que estava bem no início, e era bem enxuta a equipe, então eu fui uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com UX lá, como UX Research, inclusive, eu não era UX Designer, então muitas vezes eu fazia pesquisa e os insights iam direto para a equipe de desenvolvimento, porque não tinha designer. E era uma loucura. Mas, por outro lado, era muito interessante a gente ver que, assim, não adiantava fazer um super relatório, apresentação, não sei o quê, porque as pessoas não liam, mas se eu mandava um e-mail de uma página com top descobertas 3 e próximos passos, dava 2 horas, o negócio estava em produção e a gente já estava vendo o resultado, sabe? Então, e o e-mail tinha uma taxa de abertura altíssima, diferente dessa realidade que eu tinha antes, que era muito baixa. Então, queria trazer esses exemplos, a gente quis trazer esses exemplos para a gente ilustrar que tudo vai depender do contexto e, no fim das contas, eu acho que é uma das respostas que a gente mais dá quando as pessoas perguntam para a gente qualquer coisa de pesquisa, né? Depende. Só tem essa resposta. Até um ponto relevante, assim, eu imagino que pessoas diferentes estejam escutando, acompanhando o que a gente está trazendo aqui, líderes, liderados, enfim, pessoas em cargo de gestão ou não. A gente, né, nos conteúdos que a gente produz, nos nossos cursos, no próprio MBA, a gente tenta passar esse conteúdo aqui para as pessoas pesquisadoras, né, para quem está interessado nisso, mas não necessariamente todas as pessoas pesquisadoras vão ter toda essa noção e vão conseguir realizar isso. Então, é um papel compartilhado, né? Você, liderança, que está por aqui agora, está assistindo depois esse conteúdo, compartilhe isso, né, com a galera de pesquisa, de design, levem essas ideias para eles, porque, né, para a gente chegar até aqui, tem repertório, tem muito erro também, né, no meio disso tudo. E é isso aí. Vamos pro segundo aí, Raquel, ofício. Vambora. O que significa isso? Ofício, quando a gente está falando do ofício, é o ofício do pesquisador, né? O que é que a gente faz no dia a dia, o front stage ali do pesquisador, o que é que a gente está fazendo lá junto com o usuário, a labuta do pesquisador, né? Os métodos, as técnicas. Então é desse pilar que a gente vai falar agora, que no fim das contas, pelo que a gente vê aí, né, Pedro, principalmente no mercado exterior aí, do pessoal de fora, é o pilar mais polêmico, eu acho, né? Que traz mais aí... Eu acho não, a gente tem evidências. A gente tem evidências. Como bons pesquisadores. E que a gente vai trazer esses lados aqui para vocês também. Simbora. E aí, o primeiro questionamento que a gente faz é uma frase que a gente escuta muito, né? Inclusive em cursos de UX, em cursos até de pesquisa, que é: alguma pesquisa é melhor do que nenhuma pesquisa. Então, eu estou partindo de algum dado. Eu escutei já muito isso, ainda escuto. E depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo umas coisas assim, meio esquisitas, a gente já começa a achar que não é bem assim, né? Será que realmente alguma pesquisa ou qualquer pesquisa é melhor do que nenhuma pesquisa? O que é que você acha, Pedro? E se for uma pesquisa mal feita, sem escolher a técnica correta, sem escolher as pessoas que mais vão poder trazer as respostas pra gente, eu vou ter uma ótima pesquisa, eu posso ter um ótimo PowerPoint, uma ótima apresentação, vídeos maravilhosos, porque minha equipe de edição de vídeo fez, mas nenhum dado que está ali dentro é confiável. E aí? O que acontece no meio disso tudo, né, Raquel? Acontece isso daí. Exatamente. Esse é um meme que a gente achou que ilustra muito bem o que é, né? O rapaz ali tá tomando o café dele, tentando tomar, coitado, na xícara de raposinha. E como é que a gente pensou, né, que isso poderia se conectar? Imagina que alguém, um PM, vamos pensar na figura do PM, sem querer demonizar o PM, mas o PM às vezes tem umas ideias, também. Assim, pode ser um pesquisador também, pode ser outra pessoa, ou enfim, alguém resolveu que precisa fazer uma pesquisa para saber se tem interesse numa caneca de raposinha, né? E aí ele bota ali uma survey e pergunta: você tem interesse em uma caneca de raposinha, Pedro? Eu tenho sim. Então, aí ele tem uma taxa de resposta ali altíssima, 99% dos usuários disseram que tem interesse na caneca de raposinha, e a pessoa vai
direto dessa descoberta para fazer o quê? Construir a caneca de raposinha. E aí vai botar todas as pessoas para desenhar, produzir, etc. E vai lançar no mercado. E aí depois vai chegar no mercado e não testou. Ele não fez um método correto para depois, né, para testar o protótipo, para tentar avaliar o que é que realmente ia sair dessa pesquisa, que profundidade, que tipo de caneca de raposinha, qual o material. Tudo isso poderiam ter sido hipóteses, né, que seriam levantadas ali por alguém que tivesse mais experiência em pesquisa. Então, por isso que a gente quis trazer esse meme, porque ele ilustra. Quando a gente tem mais experiência, a gente consegue fazer algumas reflexões que trazem algumas hipóteses e, consequentemente, a gente consegue direcionar melhor qual metodologia a gente vai usar, qual é mais adequada naquele contexto. E, às vezes, não acontece quando a pessoa não está ali tão iniciada no pensamento de pesquisa, né? Me pergunta se eu comprei a caneca de raposa. Comprou, amigo? Não. Não comprou, tava interessadíssimo, né? Eu sei como é isso. Aí depois o PM fica revoltado, né? Porque tá lá e não vende. Pois é. É bem isso. Vamos de lado A e lado B, então, dessa democratização do ofício, né? De como fazer pesquisa, né? Do nosso dia a dia, que é basicamente o que eu e a Raquel a gente faz aí no nosso dia a dia com as nossas equipes. No lado A, a gente consegue dizer um não bem grande à sobrecarga. Então, se a gente ensina as pessoas a como pesquisarem, né, designers, galera de produto, marketing, né, como que eles conseguem criar um bom questionário, vai me, né, tirar ali do caminho. Né? Eu não vou ficar tão onerado no meu dia a dia tendo que fazer tudo aquilo. Positivo, né? Eu ensinei as pessoas, elas conseguem ter autonomia para fazer. Polêmica aqui também de autonomia, porque autonomia não é só isso, né? Vamos continuar. Por falar em autonomia, a gente tem esse próprio ponto aí de autonomia às pessoas. Né? Eu gosto de enxergar a autonomia às pessoas como dar as ferramentas, dar um ambiente para que elas consigam produzir. Se dar tudo o que elas precisam me deixa em risco de sair alguma pesquisa, algum projeto sem rigor metodológico, né? Sem um conhecimento vasto, sem bagagem, eu dou uma freada. Isso tudo a gente tem que acompanhar. Né? Terceiro ponto, é melhor que as pessoas saibam fazer. Afinal, eu posso tirar férias daqui a um tempo e a equipe não pode parar. Né? As pessoas têm que continuar produzindo, a gente tem que continuar gerando resultado. A empresa me cobra, eu sou um líder, então a empresa me cobra resultado, me cobra dinheiro no final do mês. E, então é melhor que as pessoas saibam fazer para quando eu quiser tirar um sabáticozinho, mentira, isso não vai acontecer tão cedo, mas quando eu quiser tirar umas férias aí ou acontecer alguma coisa, as pessoas já conseguem lidar ali com o que elas têm que fazer. Quarto ponto, muito alinhado com o que a gente falou em insights. Então, se tem mais pesquisas, tem mais dados, né? Então, em tese. Se a pesquisa for mal feita, pode ter mais dados do que uma pesquisa que foi bem feita e vice-versa, né? Isso não é uma comparação diretamente proporcional. Então, podemos presumir que quanto mais pesquisa, mais dados a gente tem, se são certos. Se a gente pode confiar neles ou não, aí depende. E o quinto ponto, mais assertividade. Né? Se a gente consegue ter mais pessoas fazendo, mais informação chega para a gente, mais diferentes visões a gente vai ter acesso e melhor a gente consegue tomar as decisões. Né? Diferente se só uma pessoa conversou com o cliente, ela percebeu um ponto A, se outra pessoa conversar com essa mesma pessoa, ela pode perceber um ponto A, ou um ponto B, ou um ponto AB, por exemplo, né? Que é algo complementar. Então, compartilhando isso, ensinando as pessoas a como fazerem pesquisas, a gente tem esses pontos positivos do lado A. Lado B, olha só, a gente tem esse primeiro ponto que inclusive foi cenário de discussão ontem em um grupo de pesquisadores de operações de pesquisa que eu estava, que são pessoas que fazem por fazer. De que adianta a gente montar um esquema maravilhoso de treinamento, contratar cursos, fazer um monte de coisa, se as pessoas não estão comprometidas com aquele curso, com os treinamentos que eu estou gerando? Nada. Ela só vai se comprometer, e aqui, banho de realidade, ela só vai se comprometer se ela sentir que ela está estagnada na carreira, se ela não conseguir crescer, se ela receber feedback negativo, porque ela não está passando por aquilo, né, e vai gerar uma entrega aquém dos colegas, ou se isso afetar o bolso dela. Né? São esses 3 pontos que a gente vê quando a gente disponibiliza treinamentos para as pessoas. Não necessariamente também as pessoas vão consumir o treinamento que você produz.
ela pode consumir o treinamento de um amigo, de um professor que ela já tem no MBA, e ela já vai ter esse conteúdo. Então, será que a sua métrica de sucesso do treinamento que você passou um mês criando, se for quantidade de pessoas que deram play no meu treinamento, será que se eu ver lá 2 pessoas, é realmente negativo? Fica o questionamento. Dado qualitativo, falar, né? Vamos Quer falar, pesquisar além do quant. Não, só estou complementando. Porque é isso. Esse dado. Vamos olhar para o quali também, né? Vamos aprofundar. O mais importante é ver se as coisas que estão saindo lá na ponta, na entrega, né, no campo, na pesquisa de fato, estão gerando resultado ou não. Segundo ponto, processos errados, né? A gente vê alguns por aí, né? Pesquisas sendo feitas sem rigor nenhum, né? Perguntando das pessoas qual é o gênero delas, sendo que não vai nem olhar gênero na análise. Para que eu perguntei isso? Né? Era realmente necessário? É realmente necessário eu pedir um dado sensível? É realmente necessário eu criar um questionário? Ou eu consigo fazer uma análise de mercado, um benchmarking, né? Uma análise de concorrência, o que for, para ter esse resultado? Ou será que eu já tenho esse resultado em casa e eu não preciso nem ir até o meu usuário, junto com a equipe de dados, por exemplo? Terceiro ponto, maior chance de decisões erradas. Então, se a gente tem mais gente fazendo que não passou por essa formação, que não veio dessas escolas formadoras de pesquisadores e pesquisadoras, eles vão errar, assim como a gente errou no nosso início, né, de carreira. Então, a gente tem essa maior propensão a erro e a gente também tem que, se a gente aceitar isso, abaixar um pouquinho a barra, mas fazer com que o time evolua. A gente precisa de métrica e precisa de combinados para isso. Quinto ponto, que aí sim é onde mora toda a polêmica, que é o questionamento da especialidade. O que a gente chama de risco de canibalização da área, né, que muita gente fala. Então, se eu estou aqui agora, eu ensino para 5 pessoas que estão aqui na plateia como fazer o que eu faço, será que eu não estou correndo risco de a minha área não ser mais útil para as empresas? Será que isso mostra uma confiança na área que eu tenho, né? Será que, de onde vem esse meu medo de não compartilhar o que eu faço com as pessoas? Por que eu tenho tanta resistência a não compartilhar? Será que eu me garanto, né? Será que eu, me comparando com as pessoas, eu consigo ver que eu estou bem, que eu sei de tudo que eu estou fazendo, né? Ou será que eu tenho medo de perder o que eu estou fazendo? Obrigado também, todo mundo aí. Agora é para você, Obrigado. Estão batendo palma aqui no auditório para outra palestra, para quem está em casa. Então, a gente entra nesse cenário, né? Será que vale a pena mesmo eu ensinar para as pessoas o que eu faço? Eu ensino tudo, eu ensino uma parte, eu ensino só como fazer teste de usabilidade, eu ensino como fazer uma pesquisa longitudinal, por exemplo, que é algo um pouco mais complexo, né? Como que fica esse cenário? Tem opinião aqui, Raquel? Vixe, eu tenho um bocado de opinião. Você sabe que eu tenho opinião para as coisas, né? Eu penso um monte de coisa, e a minha primeira opinião é que é do jogo. Eu acho que esse lado B, né? Acho que vocês estão vendo qual é o lado que eu estou tendendo, né? Se é democrático ou não. Mas eu acho que o lado B, ele é do jogo. São preocupações que a gente vai ter, aliás, ao longo dos 3 pilares, como foi o pilar A dos insights, a gente precisa ter aquilo em mente, né? Dá trabalho, mas tem que fazer. É do jogo, vai fazer o quê, né? Assim também, para mim, eu encaro dessa forma na democratização do ofício. Então, por muitas vezes, não sempre, mas por muitas vezes você vai estar em um cenário que você vai precisar que esse ofício seja escalado de alguma forma, né? A princípio, o que a gente gosta, o que a gente gostaria é que as pessoas escalassem. Pô, eu quero mais pesquisa, vamos contratar mais pesquisador. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Aliás, são poucas e são raras as ocasiões que isso vai acontecer, que você vai ter recurso, que você vai ter como provar que realmente é preciso contratar mais uma pessoa. Então, são preocupações que a gente tem que ter, com certeza, mas ao mesmo tempo eu acho que são preocupações que a gente vai ter de qualquer jeito, né? Até porque, como você falou, a gente também erra, né? Pesquisador também erra, designer que sabe fazer pesquisa também erra, pessoas que fazem pesquisa também erram. Então, claro que a gente precisa ter balizadores e a gente precisa ter redutores de risco, mas são coisas que a gente vai ter que se preocupar ao longo do caminho. Você falou de erros aí, tem até conteúdo meu da Raquel falando sobre também. Erros que a gente já cometeu em pesquisa e depois vocês busquem, tem histórias interessantes aí no meio.
Vamos avançar, Raquel? O que a Janelle Sim. fala pra gente aí? E a Janelle, para os íntimos, Janelle, ela fala, inclusive, eu também não estou enxergando bem, hein, Pedro? Você, qualquer coisa que você esquecer, você me complementa. Deixa comigo. Mas o que a Janelle fala, ela é uma pesquisadora também PhD, e ela estava trazendo essa discussão justamente essa semana no LinkedIn, enfim, em algum lugar, da democratização. E aí, por um lado, tinha um pessoal falando justamente do risco da gente perder qualidade da pesquisa quando a gente democratiza método. E aí, o que ela falou foi, galera, vamos separar as duas coisas, porque, assim, democratização é uma coisa, qualidade da pesquisa é outra. Então, vamos tentar dissociar uma coisa da outra. Uma coisa não é causa e efeito da outra. E aí, ela traz essa reflexão de vamos pensar no modelo universidade, que ela chama, né? Que ela fala assim, para você ser um acadêmico, você precisa ser uma pessoa que pesquisa muito bem, que sabe fazer uma pesquisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, você também precisa inspirar seus alunos, os seus orientandos ali, a também começarem a conseguir fazer pesquisa, começar a pensar com esse pensamento analítico, crítico. Então, é meio que você ir jogando dos dois lados, você fazer bem a sua pesquisa, mas você também precisa pensar no lado de você ir orientando aquela comunidade ali, né? Então, eu achei esse modelo bem interessante que ela trouxe, e eu acho que ilustra um pouco do que a gente falou, né? De tirar um pouco da qualidade atrelada à democratização. Eu sou um pouco contra isso. Acho que a gente tem que ficar olhando para as qualidades mais como guardiões do que como bloqueadores, vamos dizer É um assim. balizador, né? Para a gente conseguir tomar decisão aí de como que essas pessoas vão ser desenvolvidas também. Sim, e aí eu já passei também por essas situações de precisar mentorar, então dentro de consultoria, por exemplo, que a gente tem uma realidade que às vezes um briefing é de um jeito, e aí pede um product designer ou pede um visual, e quando a pessoa vai para o cliente, ela fala, vixe, eu tenho que fazer pesquisa, e agora? Eu não sei fazer. E aí a pessoa vem para alguém que sabe fazer, né? E você vai fazer o quê? Vai deixar o cliente lá na mão? A gente não pode fazer isso, né? Então a gente acaba tendo que ter esse papel de mentoria, de explicar, de mostrar como é o processo, e as minhas dicas, assim, para que quando isso aconteça, que vai acontecer fatalmente para a gente conseguir escalar, é que a gente comece primeiro devagar, né? Primeiro de tudo, fala do pensamento de pesquisa, por que é importante a gente levantar as hipóteses, o que é um problema, e depois começa com métodos ali que são mais avaliativos, menos exploratórios, menos profundos, né? Para as pessoas irem começando a pegar o jeito e depois você vai soltando um pouco a mão. Segunda dica é que a gente acompanhe de perto, né? Então, por mais que você, enquanto mentor ali, ou enquanto pessoa que está dando esse conteúdo, você não vai conseguir ficar no dia a dia fazendo todo o processo, porque você está no seu. Mas, por um lado, é bom você checar o roteiro, é bom você ver a análise, como é que está indo, como é que estão sendo os passos. Então, você servir como essa pessoa, essa barra de qualidade, para ver se está indo tudo bem ou não. E, por último, que você use tudo isso, né? Esse fato das pessoas estarem querendo falar de pesquisa, fazer pesquisa, para você advogar pela disciplina. Porque, no fim das contas, se tem um desenvolvedor fazendo pesquisa, se tem um PM fazendo pesquisa, é muito provável que eles não estão fazendo outras coisas que eles poderiam estar fazendo para poder fazer pesquisa. Então, a gente está meio que deslocando esse esforço, né, técnico de uma área para outra. E se está precisando realmente fazer isso, então é provável que você consiga, a partir disso, dessa argumentação, que você consiga amadurecer essa área de pesquisa dentro da sua empresa, né? Sabe o que pode acontecer também? A gente deu o exemplo da caneca da raposinha. Isso aqui que aconteceu há alguns dias. Uma polêmica toda envolvendo o Twitter, o fim do Twitter, né? Quem comprou o Twitter aí, fazendo uma pesquisa, não preciso nem te falar o tanto de viés, né? Que entrou aqui no meio. Perguntando se as pessoas estavam vendo menos spam no Twitter, provavelmente implícito ali, depois dessa pessoa, do Elon Musk, no caso, ter assumido, né, como CEO do Twitter. Não precisa nem te falar ali o Y e o N, né, a gente assume que as pessoas entendam, mas pode ser que as pessoas não entendam. Tem aula de questionário para isso, tem método, né, para isso, que seria o equivalente ao S e o N nossa, né? Se você receber um questionário com duas opções S e N, né, você vai entender de fato o que é. E mais de 1 milhão de pessoas votaram ali, numa rede social, sem segmentação alguma, né? Então corre o risco aí da galera que gosta de zoar nas redes sociais, e vai ter, né? Tem vários casos assim, terem compartilhado o link e falado, gente, vota todo mundo aqui no N, vota todo mundo aqui no Y, e a pessoa vai ver esse resultado e vai tomar alguma decisão. Espero que ele não tenha tomado nenhuma decisão disso daqui, mas isso pode acabar acontecendo nas empresas se a pesquisa cair na mão de uma pessoa desinteressada, na mão de uma pessoa que não vai ter todo esse rigor que a gente está trazendo para vocês.
E aí a gente entra em um elemento chave aqui, já caminhando bem para o final aqui do nosso papo, que é a exposição como peça-chave, né? A gente falou dessa questão do ofício, da polêmica que é ensinar para as outras pessoas, mas o Jared Spool, ele fala aí que a exposição é a quantidade de tempo que alguém passa tendo contato com o cliente, com o usuário, né, com as pessoas que estão ali recebendo a experiência que a gente está construindo. Então, uma parada que eu gosto muito de fazer, e recomendo às pessoas da minha equipe, alunos também, é de trazer lideranças, né, principalmente, que geralmente em empresas maiores ficam bem distante do cliente, né? Não é o caso de uma startup, por exemplo, menor em sua fase inicial, mas trazer essas pessoas para participarem, né, de entrevistas, para participarem de testes de usabilidade, participarem de algum campo, né, de algum momento, de algum grupo focal, para elas sentirem na pele, se assim for possível, né, nessa analogia, quais são as dores, o que esses clientes querem, o que essas pessoas querem. Então a exposição é algo que, já também falando um pouquinho do meu lado, é algo que eu acredito muito, que é de fazer com que as pessoas que tomam decisões, geralmente altas lideranças ou os nossos colegas que não têm esse contato tão próximo, como desenvolvedores, por exemplo, né, que já ficam mais ali no handoff, né, no processo de entrega, de desenvolvimento de alguma coisa, ou quem está produzindo algum produto físico, para o jogo. Vamos trazer essas pessoas para o jogo, vamos expô-las, né, convidá-las a se exporem, a escutar o que os clientes querem. É uma boa prática. Final, né, Raquel? Cultura. Final, 4 minutos, a gente tem pra acabar, vai ter que Simbora. ser assim, né? The Flash. Simbora. Mas vamos lá. O que você traz dessa parte de exposição, pra mim se conecta muito com cultura também, né? Além de se conectar com o método, com o ofício, da pessoa começar a absorver como é que se faz na prática. Terceiro aplauso do dia, Raquel, a gente tá bem demais. E a gente vai receber mais daqui a pouco, espero. Né? Essa parte da exposição, ela também influencia muito na cultura de pesquisa. Então, a partir do momento que as pessoas elas estão absorvendo aquele conteúdo, elas estão entendendo, pô, é assim que faz, então, teste de usabilidade, é desse jeito que tem que se fazer uma pergunta, ela começa a entender, meu Deus, era esse o problema de pesquisa que eu queria investigar na verdade, eu achava que era uma coisa e era outra. Ela começa a entender e mudar o tal do mindset, né, do modo de pensar que as pessoas podem ter. Então, em vez de você ficar pensando na solução, você está pensando antes, você está pensando no problema, você está pensando no questionamento, na hipótese, na experiência. Então, a gente traz logo esse questionamento aqui de entregar uma pesquisa é suficiente, depois que a gente disparou os insights, a gente também fez os métodos, envolveu as pessoas ali e tudo mais, conseguiu entregar a pesquisa. Parou por aí? É isso? Ou você acha que precisa ainda ter essa fomentação, essa coisa de evangelização? Acho que a gente já começou a responder, né? Aliás, já estamos terminando de responder com 3 minutos de palestra, mas um dos pontos que é super importante para a gente pensar em cultura, da gente estar falando, da gente estar mudando esse mindset, não só das pessoas, mas da própria organização, dela se tornar uma organização que aprende, não uma organização que só age, né? Uma organização que olha para o problema e que consegue reagir também, né? Não só fica ali tentando inventar a roda ou tirar coisa da cabeça sem ter dado, é a colaboração. Então, essa falta ela vem também de uma ilustração de um trabalho específico, mas eu sempre gosto de trazer dentro dos projetos que eu faço, seja na parte de planejamento, seja na parte de entrega, ou até durante o método, a gente está sempre junto com outros stakeholders. Então, aqui a gente tinha diretora, a gente tinha designers, a gente tinha jornalistas, a gente tinha estagiárias que estavam ali se unindo para poder entrar em um objetivo em comum, né? Então as pessoas começam ali a entender do que a gente está falando. Vamos de lado A e lado B da cultura, então. Né? No lado A, a gente tem aí maior senso de responsabilidade, se as pessoas se sentem parte dessa cultura de inovação, dessa cultura de pesquisa, né? Fica mais fácil trabalhar. Valorização da disciplina, né? A gente expõe a nossa disciplina de pesquisa para mais pessoas e elas começam a entender, é assim que faz, caraca, dá esse trabalho todo para fazer análise de um questionário. Então a gente começa a mostrar mais isso, o amadurecimento do produto, né? Quanto mais pessoas envolvidas, mais pontos de vista diferentes, o carinho pelo rigor, né? Como a gente falou até aqui, então as pessoas começam a ver como que é o processo de ponta a ponta. E o lado B, se a gente não tiver uma liderança, uma coordenação forte, a gente tem esse potencial de desorganização. Então por isso que equipes, né, ou profissionais de research ops ou operações de pesquisa têm ganhado bastante força aí no mercado, aqui no Brasil e fora também. Aqui a gente falou bem no início, né, que a gente precisa gerar impacto com as pesquisas para conseguir mudar essa cultura. Esse é um artigo que eu escrevi,
que dá exemplos de OKRs, ou resultados-chave objetivos, né, de pesquisa, está disponível para todo mundo, que fala aí como que a gente consegue mensurar um bom trabalho de UX Research. Precisamos de impacto. Não é só entregar o relatório, entregar o vídeo, a apresentação, a gente precisa mensurar se isso realmente gerou impacto, fez o efeito que a gente esperava que fizesse. A Erica Hall diz para a gente que as empresas, né, precisam aprender o que precisam, né, aprender de fato, né, para tomar boas decisões. Isso não significa que a gente esteja falando que todo mundo, né, precisa aprender, mas que a gente tem que ter essa predisposição, né, de se colocar nesse lugar e tentar jogar esse jogo da melhor maneira possível. Daqui em diante, Raquel, o que a gente propõe para todo mundo? A gente propõe que todo mundo aqui pode co-criar essa comunidade junto comigo, com a Raquel, com outros pesquisadores. Essa é um print que eu tirei do seu Instagram, né? Ele é meu fã. @pesquisa Raquel, que ela dá dicas de livros de UX Research. Trouxe isso daqui porque muita gente pergunta, então já acessem lá que vocês vão ver as dicas e é um link que eu mando também para todo mundo que me pergunta. E a gente precisa trabalhar em direção a uma colaboração verdadeira, orientada para objetivos e ética, com papéis e responsabilidades claras, e a clareza permite essa eficiência. Assim que a gente quer fechar esse papo com vocês, eu sou o Pedro, né? Meu arroba é o PedroX, estou no Instagram, no LinkedIn. Eu sou a Raquel, meu arroba é @pesquisa Raquel. E eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente, tanto aqui quanto lá, né, nas suas casas. E é isso, gente. Espero que tenha adicionado aí a comunidade e o repertório de vocês de pesquisa. Obrigado. É isso.